A história do Esporte Clube Internacional, anos 1930 a 1940. No final da década de 20, havia sido eleito para comandar o Esporte Clube Internacional o engenheiro Hildo Meneghetti. Em 1930, o Inter alugou a Chácara das Camélias do Futebol Clube de Porto Alegre, pois havia comprado um terreno disponível na Rua Silveiro, que ficava nos limites de Porto Alegre para a construção do seu novo estádio dos Eucaliptos, já que a chácara era alugada. Durante esses 20 anos, o Inter começou seus primeiros treinos em um terreno baldio no fim da Rua Arlindo, entre a Saldanha Marinho e José de Alencar. Em 1910, o time foi para o Campo da Várzea, dividido com o time do Colégio Militar na Volta do Cordeiro. O comerciante português José Antônio Cordeiro cedeu um galpão para que os jogadores pudessem guardar suas goleiras depois de cada treino e jogo, para evitar que elas fossem roubadas por ladrões de madeira. Hulcos no chão eram marcados com leite de cal para demarcar as linhas do gramado em dias de futebol. Após 20 anos depois de sua fundação, o Esporte Clube Internacional finalmente conseguiu comprar seu primeiro patrimônio e colocou à venda ações para o novo estádio dos Eucaliptos. Enquanto o estádio estava em construção, o Inter perdeu o 32º Grenal de 3-1 na Baixada do Grêmio e empatou o 33º Grenal de 1-1 na Chácara das Camélias. O Inter chegou a disputar o campeonato citadino daquele ano, mas acabou caindo fora. Em 1931, no dia 15 de março, o Inter conquistou o troféu Bataclan na inauguração do seu novo estádio dos Eucaliptos, derrotando o Grêmio de 3-0, fazendo a torcida vibrar de alegria. No dia 21 de junho, o Inter enfrentou pela primeira vez o Botafogo em um amistoso no estádio dos Eucaliptos, que terminou em um empate de 1-1. Um mês depois, o Inter enfrentou em um amistoso no estádio dos Eucaliptos o Olímpia do Uruguai, que terminou com vitória do Inter de 3-1. E posteriormente conquistou no dia 24 de outubro o torneio Vitória, derrotando o Americano de 3-0. Novamente o Inter tenta conquistar o campeonato citadino e o torneio início, mas acabou sendo eliminado pelo Força Luz de 3-2 e pelo Grêmio de 1-0. Em 1932 o Inter conquista o tricampeonato do torneio início. O Inter por pouco não conquista o campeonato citadino, pois perdeu o 38º Grenal de 2-0 e o 39º Grenal de 1-0. dando a vitória por tabela para o Grêmio. Em 1933 o Inter tenta conquistar o campeonato citadino e o torneio início, mas perdeu de 2-1 na prorrogação e perdeu de 5-2 para o Cruzeiro de Cachoeirinha. Perderam o 40º Grenal de 5-3 e o 41º Grenal de 3-2. Em compensação, em 1934 o Inter conquista 6 títulos, tendo conquistado o tetracampeonato do torneio início, conquistado o torneio Flores da Cunha, conquistado o torneio Dias do Desporto, conquistado o torneio Encerramento, o campeonato citadino derrotando o Força e Luz de Paca 1 e o Bi do Gauchão derrotando o 9º Regimento. Durante esse ano o Inter venceu o 42º Grenal de Coca Crespo com gols de Risada, Macuso, Tupã e Honório e o 43º Grenal de 2-1 com gols de Tupã e Cavaco. Em 1935, em um amistoso no estádio dos Eucaliptos, o Inter empatou de 1-1 contra o Santos do Arthur Friedenreich, que era o maior artilheiro da história do futebol naquela época, tendo aplicado 554 gols em 561 partidas, tendo sido convocado pela seleção brasileira. O Inter ficou naquele ano em 5º lugar no torneio início e terminou em vice do campeonato citadino. Em 1936 o Inter conquista o decacampeonato citadino derrotando o Porto Alegre de goleada por 5-0. Naquele ano o Inter empatou o 46º Grenal de 1-1, ganhou o 47º Grenal de 3-2 e ganhou o 48º Grenal de 2-0. O Inter quase conquistou o tri do Gauchão, mas perdeu de 3-2 e de 2-0 para o Rio Grande, tendo terminado aquele ano em vice. Em 1937 o Inter conquista 3 títulos, sendo conquistado o pentacampeonato do torneio início, o bicampeonato do torneio encerramento e o campeonato do troféu Prefeitura de Novo Hamburgo. Naquele ano o Inter terminou em vice do torneio maçom, foi eliminado no Gauchão, terminou em vice do torneio Martel perdendo para o Grêmio de 2-0, terminou em 5º lugar no torneio AMGA perdendo 2 grenais, sendo o 49º Grenal de 2-1 e o 51º Grenal de Coca Cris. Em 1938 o Inter perdeu o 52º Grenal de 3-1, empatou o 53º Grenal de Coca-Cola e perdeu o 54º Grenal de Coca Cris. Naquele ano o Inter contratou aquele que seria o maior artilheiro da história do Esporte Clube Internacional, o ponta esquerda Carlitos.
Naquele mesmo ano, o Inter conquistou 6 títulos, tendo conquistado a Taça Martel aplicando a maior goleada do Inter sobre o Grêmio, tendo sido 11-0 com 5 gols anulados. O Inter conquistou o Hexa do torneio início, o Tri do torneio encerramento, o torneio relâmpago, a Taça Fogões geral e o torneio dia do afiliado. Em 1939, o Inter conquistou o bi do torneio Fogões geral, ganhando de 2-1 do Grêmio. Derrotou o Grêmio no 57º Grenal de 3-2 no estádio Timbaúva. Conquistou o torneio relâmpago e o torneio diário de notícias, aplicando outra goleada no Grêmio de 5-2 no 59º Grenal. Naquele ano, o Inter contratou aquele que seria um dos melhores jogadores daquela época, o ponta-direita Tesourinha, tendo sido o autor de um dos gols válidos pelo campeonato citadino daquele ano. Em 1940, o Inter começou a ser chamado de rolo compressor. Isso porque a cada jogo que se passava, o Inter ia atropelando seus adversários. No 62º Grenal, o Inter goleou o Grêmio de 6-1. No 63º Grenal, o Inter perdeu de 4-2. No 64º Grenal, venceu de 3-2. E no 65º Grenal, o Grêmio devolveu a goleada aplicando 5-2 no Inter. Naquele ano, o Inter conquistou o hepta do torneio início, o bi do torneio do desporto, o Nodeca campeonato citadino derrotando o Grêmio de Coca Crespo com 2 gols de Tesourinho e 2 gols de Russinho, o Tri do Gauchão e o Hexa do torneio encerramento. E chegamos a mais um vídeo do canal Júnior, o contador de histórias. Deixe seu like, comente, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos meus. Compartilhe meu vídeo para que mais pessoas possam ver o meu trabalho. Nos vemos e falou!